27 de fevereiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. O tema da meditação diária desta sexta-feira é: a minha alma está cheia de tristeza. Portanto, nós temos o texto para meditar no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, versículo 14 ao 18. Também o tema da lição esta semana é depressão, melancolia da alma. Vejamos que o profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, foi chamado por Deus para uma missão árdua: anunciar juízo a uma nação endurecida. No capítulo 20, após ser perseguido, açoitado, exposto à vergonha pública, versículo 2, ele abre o coração e expressa uma dor profunda. Maldito o dia em que nasci. No versículo 14, aqui encontramos um homem de Deus, vocacionado, cheio do Espírito, mas emocionalmente esgotado. Jeremias, e não está blasfemando contra Deus, ele está revelando a profundidade da sua angústia. Vejamos, até os mais ungidos podem atravessar vales escuros na alma. Quantos líderes, pastores, obreiros e membros da igreja hoje silenciam sua dor por medo de parecerem fracos. Se um profeta como Jeremias enfrentou tamanha tristeza, por que imaginar que estamos imunes a esse conflito da alma? Esse texto não romantiza a dor, mas revela que Deus não abandona seus servos, nem mesmo quando a alma está cheia de tristeza. Jeremias, no capítulo 20, versículo 14 ao 18, primeiro ponto, a dor declarada. Jeremias amaldiçoa o dia do seu nascimento. Isso expressa um lamento profundo, semelhante ao de Jó, no capítulo 3. Não é desejo literal de morte, mas linguagem poética de sofrimento extremo. Compreendemos que a Bíblia não esconde a crise emocionais de seus heróis. Isso legitima o sofrimento humano sem justificá-lo como estado permanente. Líderes também adoecem emocionalmente. A igreja precisa aprender a acolher e não condenar quem está em crise. É acolher. Isso é acolher, é abraçar, é se preocupar. Olha, às vezes nós lançamos fora aqueles que estão doentes em nosso meio. As pessoas estão passando tanta luta dentro de casa, enfrentando tamanhas decepções, enfrentando batalhas internas, exteriores, pressões de todos os lados, e não tem socorro. E às vezes lhe falta força para comparecer ao culto, na escola bíblica dominical, e muitas das vezes nós viramos as costas, não ligamos, não vamos atrás, mas julgamos. Não vem porque não tem valor, não vem porque não valoriza o chamado, não vem porque não tem compromisso. Não faça isso, vá atrás, ligue, procure saber o que está acontecendo. Se a pessoa não se abrir, talvez você não conseguiu conquistar a confiança dela, mas pelo menos ore com ela, entregue na mão de Deus. Deus está no controle. Peça ao Senhor para enviar alguém da confiança dela que possa se abrir, mas continue orando, porque Deus pode te usar para acolher alguém. Não aponte, não julgue, não condena, porque nós podemos sofrer uma depressão a qualquer momento. Vejamos o esgotamento ministerial. Jeremias sente-se esmagado pela missão. Ele olha a sua história e vê apenas trabalho e tristeza. A palavra tristeza no contexto aponta para a aflição constante, peso contínuo. Aqui percebemos um quadro semelhante à depressão. Visão negativa da própria existência, perda de sentido, sensação de inutilidade,
Depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de fé. É uma enfermidade que pode atingir corpo, mente e espírito. Vejamos, entenda isso. Portanto, a pergunta existencial: por que sair da madre para ver trabalho e tristeza? Essa pergunta revela crise de propósito. O inimigo tenta desconectar o servo de Deus da sua identidade e missão. Mas, mesmo nesse desabafo, Jeremias continua falando com Deus. Ele não se afasta do Senhor. O inimigo quer aproveitar o momento de fraqueza para poder nos afastar, mas não se afaste do Senhor. O deprimido precisa ser ouvido, acolhido e conduzido novamente ao propósito. Vejamos, o nosso texto de apoio desse estudo hoje encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: ele mesmo se foi ao deserto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor. Elias, após uma grande vitória espiritual no Carmelo, entra em colapso emocional. O texto mostra exaustão física e espiritual. Deus não o repreende, Deus o alimenta e o faz descansar e depois o direciona. Não repreende, alimenta, cuida. Em nome de Jesus Cristo, nobres líderes, pastores, professores, superintendentes, procurem saber o estado das suas ovelhas, alimentem elas, em vez de ferir, de espancar, de acusar, de rejeitar, acolhe, alimenta, sustenta, dê direção, faz essa pessoa entender que ela tem um propósito, faz ela entender que ela tem um chamado, faz ela entender que ela é amada e que ela é importante, não somente para a igreja em que ela está servindo a Deus, mas é importante na família, para o cônjuge, para os filhos. Portanto, é necessário que ela aprenda, que seja despertada pelo amor, porque Deus a despertou, Deus despertou Elias, acolheu ele, alimentou. Portanto, vejamos que a interpretação correta nos ensina que o cuidado de Deus envolve dimensões físicas e espirituais. Antes de confrontar o profeta, Deus tratou o profeta, Deus tratou o seu corpo. Antes de confrontar o profeta, Deus tratou seu corpo e suas emoções. Vejamos os passos a seguir para poder, deve ser seguido no tratamento, encaminhamento ao especialista, psicoterapia e, quando necessário, psicofármacos, alimentação equilibrada, atividade física. Isso ajuda, encaminha, ajude, portanto, a abordagem bíblica pastoral. Tudo isso não é falta de espiritualidade, é sabedoria. Vejamos como lidar com a depressão. Reportar-se à origem do mal. Não adianta tratar apenas sintomas. A pessoa deprimida é alguém doente e precisa ser acolhida. Igreja não é tribunal, é o hospital. Encaminhar ao especialista é um ato de amor pastoral e maturidade. Valorização da qualidade de vida, desenvolver confiança, alegria e perspectiva otimista, fortalece a estrutura emocional. Vejamos mudanças práticas, alimentação balanceada, exercícios físicos, recreação saudável, acompanhamento emocional. O corpo influencia a alma. Eita, que maravilha! O corpo influencia a alma. Cuida do seu corpo. Ele é templo, é habitação do Espírito Santo. Deus precisa do seu corpo. Deus manifesta através do seu corpo. Veja bem, a boca de Deus na terra é a sua, é a minha. As mãos de Deus na terra é a minha, são as suas. Os pés de Deus na terra são os meus, são os seus.
Então Deus precisa desse corpo, cuida dele, é templo e do Espírito Santo. Portanto, avançar além do diagnóstico, não aceitar viver no ciclo recaída, estabilidade, buscar testemunhos de superação, trocar experiência, alimentar esperança, assiste bons filmes, leia bons livros, esteja à companhia de pessoas positivas, não pessoas que vivem o positivismo, mas de pessoas positivas, de pessoas alegres, de pessoas sábias, de pessoas entendidas, de pessoas amorosas, de pessoas para cima. Viva a companhia de pessoas cheias do Espírito Santo. Com quem que você está andando? Quem está influenciando a sua vida? Quem está te direcionando? Aonde você está alimentando a sua alma? Alguém costuma dizer que os olhos é a janela da alma. Se os olhos são a janela da alma, aí alguém diz assim que o ouvido é a boca da alma. O que você está escutando? O que está alimentando a sua alma? Preste atenção, cuide-se. Deus habita em você. Cuide-se, alimente-se bem, cuide desse corpo, cuide de suas companhias. Ah, pastor, então eu vou ter que escolher mais ou menos assim, mas faça o seguinte, peça a Deus, Senhor, me direciona as amizades boas, as más amizades, as más companhias, que servem para me influenciar para longe de ti e para o meu mal. Então o Senhor afasta de mim, faz errar o meu endereço, faz errar o meu contato, faz errar o caminho da minha casa. Senhor, afasta de mim aqueles que têm prazer na maldade, porque eu quero ter prazer na tua presença, meditar na tua lei de dia e de noite. Oh, aleluia! Vejamos, desenvolva disciplina da consagração pessoal, ore, jejum. Ah, pastor, eu não aguento, que tem isso, tem aquilo. Faça um período da manhã, um dia da semana, o dia do mês, só você e Deus, ali só vocês. Consagre ao Senhor, tenha uma consagração pessoal. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 13, Salmo 65, 62, melhor, versos 5 e 6, Davi declarou, minha alma, espera somente em Deus. O homem cheio do Espírito não está imune aos males da alma, mas está protegido. A comunhão com Deus fortalece, a comunhão com Deus é a fortaleza invisível que sustenta a alma ferida. Portanto, Eclesiastes, a visão, melhor, o tema da semana, dentro da visão do livro de Eclesiastes, diz bem assim, Eclesiastes apresenta a realidade da vida debaixo do sol, vaidade, instrução, ciclos repetitivos. Salomão reconhece a sensação de vazio existencial, porém conclui, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, no capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes nos ensina que a vida sem Deus é pesada e vazia. A vida sem Deus é pesada e vazia. O que tu faz aí longe da presença de Deus? Porque ainda não se entregou para o Senhor, pois a vida sem Deus é pesada e vazia. Mas com Deus ela ganha sentido eterno. A melancolia da alma pode nascer da desconexão do propósito eterno. Talvez está sofrendo desse jeito porque tu está desconectado de Deus. Quando entendemos que nossa história está nas mãos de Deus, o vazio perde a força. Vejamos então o que diz a doutora Rebecca Brown sobre a depressão. Ela diz, a depressão profunda pode ser uma das armas mais sutis de Satanás, mas Jesus continua sendo o libertador da alma. Nenhuma prisão emocional é forte demais quando o Espírito Santo começa a operar cura nas áreas escondidas do coração. Também vejamos sobre a depressão, frases baseadas na Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Deus não rejeita o coração quebrantado, ele restaura e o fortalece para um novo começo. A palavra de Deus não apenas consola a mente aflita, mas reconstrói a esperança que parecia perdida. Já estamos terminando. Jeremias teve
um momento de extrema tristeza, mas não terminou sua história ali. Deus continuou usando a sua vida. Depressão pode ser um capítulo de sua história, mas não é o autor da sua vida. Pastores, líderes, obreiros, professores, igreja, precisamos aprender a lidar com a depressão de forma equilibrada, espiritual, emocional e clínica, acolher, encaminhar, cuidar, orar, proteger, acompanhar, principalmente restaurar o propósito. Se Deus sustentou Jeremias no vale da tristeza, não sustentará também cada vida que hoje clama por socorro. Socorre-me, Senhor, receba o socorro de Deus. Portanto, amados ouvintes, o objetivo desta mensagem é nos fazer identificar que a depressão precisa ser tratada na origem, compreender que buscar ajuda não é falta de fé, valorizar qualidade de vida, desenvolver consagração espiritual, entender que Deus continua presente mesmo quando a alma está cheia de tristeza, desenvolver bons costumes, ler a palavra de Deus, praticar, exercitar, fazer boas ações, isso também traz bem para a alma. Portanto, Deus continua presente, mesmo quando a alma está cheia de tristeza, que o Espírito Santo console, fortalece e renove cada líder e cada membro do corpo de Cristo, em nome de Jesus, seja tocado, seja abençoado. Amém.